sou a Prof. Jaque e hoje nós vamos falar sobre a consciência fonológica na educação infantil e no processo de alfabetização. Para todas as áreas profissionais, nós precisamos de base científica daquilo que a gente vai fazer. Então, se eu vou ser um engenheiro, eu preciso ter uma base científica comprovando se o que eu vou fazer é eficaz ou não. Se aquilo vai se tornar forte e seguro ou não. Se eu vou ser um médico e eu estou na medicina e eu quero medicar o meu paciente, eu tenho que ter base científica de que aquele medicamento vai ser bom para o meu paciente da forma como eu quero ou não. E na educação deveria ser a mesma forma. Durante muito tempo, a nossa educação, ela estava num extremo, que era do magistério. Então, o profissional que queria ser professor, ele tinha que fazer o magistério. E o magistério era maravilhoso, porque ensinava formas de você dar aula, ensinava você a transmitir o seu conhecimento de uma forma lúdica, criativa, né? E você estimulava aquela criança, vinha a criança aprendendo, se desenvolvendo. Só que muitas vezes o profissional não era instruído sobre o porquê que ele estava fazendo aquilo e qual o objetivo daquela atividade a médio e longo prazo. Então, o profissional, ele tinha ótimas ideias, era muito criativo, né? Tinha muitas atividades que ele podia dar, mas ele não tinha uma reflexão um pouco maior. Depois fomos por um outro extremo, a pedagogia. Então, a pedagogia, o profissional passava 4 anos estudando, 90% do seu conteúdo era teorias e metodologias, e muitas vezes 10% ou até menos era dedicado à prática pedagógica. E o que acontecia nessas práticas pedagógicas? Dependendo da instituição, o professor ele não conseguia transformar toda aquela teoria em prática. Então o profissional tinha muita dificuldade quando ele pegava uma turma, né, que ele tinha que encarar realmente uma turma, e ele tinha muita dificuldade de dar aula, porque ele não conseguia colocar tudo aquilo em prática. O que acontece? Atualmente no nosso país, nós estamos buscando bases científicas para as atividades docentes. Uma dessas bases científicas que nós estamos estudando é a consciência fonológica. A consciência fonológica foi correlacionada à aprendizagem da leitura e da escrita. No mundo todo, ela é estudada há mais de 30 anos, então não é algo novo, é algo que existe há muito tempo e já foi comprovada a sua eficácia. O primeiro trabalho que correlaciona a consciência fonológica à alfabetização foi por Lindemann e Co. em 1974, então é algo que é bem antigo. Muitas pesquisas descobriram que o nível de consciência fonológica da criança na pré-escola prediz o seu futuro sucesso na aprendizagem da leitura. Estudos lá dos Estados Unidos comprovaram que adultos com dificuldade de alfabetização têm como característica comum o fraco desempenho nas provas de consciência fonológica. Então, a consciência fonológica passou a ser algo bem visto, né, nos estudos no mundo todo, e o Brasil ele está pegando toda essa base científica e trazendo para o nosso país já há algum tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a alfabetização. Bom, a alfabetização, segundo a Unesco, é um processo, ou seja, a alfabetização não é algo natural. Ela é um processo, é algo que não é natural para a criança, como andar, correr, que é algo motor, mas é algo que ela tem que ter várias habilidades para ela desenvolver o processo da leitura e da escrita. Então, esse é um processo de aquisição de habilidades cognitivas básicas. E quais são essas atividades básicas segundo a Unesco? A habilidade de ler e escrever e a habilidade de ler e compreender. Muitas vezes a gente fica só na leitura e na escrita. Nosso sistema de escrita, ele é alfabético. Então, o nosso sistema veio da escrita fenícia, tá? A escrita, ela passou por um longo processo de desenvolvimento.
Então ela passou lá da ideográfica para fonetismo. O fonetismo é um sistema onde as palavras passam a ser decompostas em unidades sonoras. Então eles pegam as palavras e decompõem em unidades sonoras. Então fonética é a fala. Tinha apenas consoantes no nosso alfabeto. E quando veio o alfabeto grego, foi incluído as vogais. Então, as vogais, que são o som cheio, aquelas mais fáceis de você identificar, ela veio depois das consoantes. Ou seja, com tudo isso, nossa escrita nasce de uma representação do som. Então, a nossa escrita, ela veio conforme o nosso som, da nossa fala. Mas o que é consciência fonológica especificamente? Eu vou falar na teoria e depois eu vou colocar de uma forma bem clara para vocês. Consciência fonológica é a habilidade metalinguística de tomada de consciência das características formais da linguagem, compreendendo 2 níveis. Então, é a consciência da linguagem, tá? Em 2 níveis. Consciência de que a língua falada pode ser segmentada. Então, é a consciência de que frases podem ser segmentadas em palavras, palavras em sílabas, sílabas em fonemas, ok? E segundo, a consciência de que essas mesmas unidades se repetem. Então, esses fonemas eles vão se repetir em diferentes palavras faladas. Este é o conceito do Barney e Fielding-Barniski, de 1989. Resumindo, o que é consciência fonológica? É a compreensão de diferentes maneiras pelas quais a linguagem oral pode ser dividida em componentes menores e esses componentes menores podem ser manipulados, tá? Então, a consciência, gente, a consciência envolve a compreensão completa da criança. Então, ela tem que ter uma compreensão, uma consciência, ela tem que entender lá dentro dela a fonética, né? A questão fonológica. Então, a consciência fonológica envolve a manipulação auditiva e oral do som. Por isso que ela pode ser desenvolvida desde quando a criança nasce. Na verdade, ela é desenvolvida desde quando a criança nasce, eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então, a consciência fonológica, a criança tem que ter a habilidade de escuta e a habilidade de fala. Então, o adulto, ele tem que cuidar para não fazer no lugar da criança. A consciência fonológica é algo que a criança tem que aprender, né? A criança tem que desenvolver. E o adulto tem que deixar a criança tentar. Por mais que seja errado a pronúncia dela, ela tem que ir tentando, né? Por isso que quando a criança fala alguma coisa de errado, a gente sugere que o adulto ele fale a forma correta. E não precisa chamar atenção, nossa, você falou errado, né? Mas você tem que falar a forma correta e a criança tem que ter essa autorregulação. O ensino da consciência fonológica, ele está ajudando e muito as crianças com dificuldade de aprendizagem. E essas crianças, se é bom para uma criança com dificuldade de aprendizagem, imagine para as crianças que não têm dificuldade. Quais as habilidades que devemos desenvolver na consciência fonológica? Nós temos aqui umas 4 habilidades, tá? Uma delas é dividida em 2. Então, a primeira habilidade é rima e aliteração. Rima é o que termina igual e aliteração é o que começa igual. Como trabalhar rima e aliteração? Uma das coisas mais legais de trabalhar rima e aliteração, que você pode trabalhar desde bebezinho, é o quê? Músicas, historinhas rimadas, trava-línguas, quadrinhas, trovinhas, poemas. E eu sugiro que quanto menor a criança, vocês trabalhem mais as sílabas. Então, vamos supor, vai ser ao começo da palavra, então trabalhe mais a sílaba, em vez de trabalhar só a letra. O que começa com M, né? O M é um som muito vago para criança. Quanto menor, mais vago ainda. Então, se você trabalhar, é diferente você trabalhar com que palavra começa com M do que você trabalha com que palavra começa com ma. Mamão, macarrão. E daí a criança pode desenvolver essa habilidade. Consciência de palavras. Esse daqui é bem interessante porque ele vai trabalhar o vocabulário. O vocabulário ele tem que nomear as coisas, né? E eu falo isso no vídeo anterior a esse. Frases
que a criança tem que nomear objetos, pessoas. Então você pode perguntar: que objeto que é esse? A criança vai falar: um armário. Ah, qual a cor desse armário? Então você vai estar dando nome, você vai estar dando uma característica e você vai estar usando o vocabulário, que é o conceito de palavras. Palavra dentro de outra palavra. Esse é bem interessante porque você pega, vamos supor, a palavra tucano, né? A criança sabe o que é um tucano, né? Se você mostrar lá no zoológico para ela um tucano, ela vai saber que é aquele pássaro que tem um bico enorme. Então você mostra para ela o tucano e você fala: você sabia, ó, se eu tirar o tu vai ficar o cano. Meu Deus, o que é um cano? E daí ela vai aprender o que é um cano. E você vai mostrar a imagem para ela do cano. Então, palavra dentro de outra palavra é interessante para ela, né? E principalmente pro pré. Eles adoram descobrir palavras dentro de outra palavra. Consciência de sílaba. Terceiro, consciência de sílaba. Consciência de sílaba, você pode trabalhar assim. Eu vejo com os meus olhinhos, que nem nós vimos lá sobre a literação, rima, né? Então você pode falar assim: eu vejo com os meus olhinhos um objeto que ele começa com um A e é verde. Daí ele vai olhar e vai falar: árvore, né? Então é uma questão assim de você trabalhar as sílabas, tá? Então você pode trabalhar, eu trabalhei o monstrinho brincalhão com o pré-2 e você pode tá imitando um monstrinho brincalhão. Vamos supor, você pronuncia as palavras em sílaba e a criança tem que tentar descobrir o que você tá falando, que nem um monstrinho brincalhão na história. Então você pode falar, vamos supor lá, caminhão, e a criança tem que entender que você tá falando caminhão, né? Você falou pedacinhos e ela vai entender. E com o tempo você vai ver que ela vai querer fazer o que você tá fazendo. Então ela vai falar: papai, agora eu quero que você descubra o que eu quero falar. Mochila. E daí você fala: mochila! Muito bem! E daí você vai incentivando a criança na compreensão das sílabas, né? Que você pega a palavra e você divide ela em sílabas. Depois a consciência fonêmica. Essa daqui é um pouco mais difícil para criança menor, mas não é impossível, tá? Ela precisa ser estimulada e lá pra frente na alfabetização ela vai ter maturidade para perceber o som dos fonemas. Então a consciência fonêmica é quando a criança percebe o menor som, que é o fonema daquela letra, né? O fonema das letras. Só que esse som, essa unidade mínima, ele é difícil de perceber e não tem significação. Então se eu pegar o A, a criança consegue entender um pouco melhor o A, o E, o I, porque são vogais, né? O nome da letra é o som dela. Então é um pouco mais fácil. Mas essas unidades menores, ela vai ter que ter maturidade no desenvolvimento dela para poder compreender esses sons. E eu sugiro trabalhar a consciência fonêmica, ser estimulado, claro, o som das letras desde a educação infantil, mas ser trabalhado mais especificamente na alfabetização, né? Então é bem importante trabalhar um pouco mais sistemático essa questão dos fonemas. E eu sugiro começar com as vogais, né? Então na educação infantil você pode trabalhar as vogais porque é mais fácil para a criança, né? Você estimular. E depois das vogais você trabalhar aquelas consoantes que têm a pronúncia prolongada. Então eu supor que você pode exagerar, né? Então você consegue prolongar para a criança conseguir perceber um pouco melhor. E depois trabalhar aquelas que são bem mais difíceis, que nem o b, t, d, né? É um pouco mais difícil. Eu vou deixar o som das letrinhas aqui, um videozinho da NeuroSaber, que a Luciana Brits, ela mostra, né? Tem alguns errinhos ali, mas ela corrige na descrição do vídeo. E é bem interessante da gente aprender o som certinho das letras. Ok, então consciência fonológica, ela começa a se desenvolver desde o balbucio. Então não é só na escola que a criança aprende consciência fonológica, é em casa. O que acontece? Quando a criança começa a se expressar por algum som, e esse som começa a ser contextualizado, né? A mãe e o pai entendem o que essa criança está querendo dizer, isso já é uma forma de consciência fonológica. Isso fica evidente quando desde cedo a criança manipula, controla de forma espontânea a linguagem. Então ela vai tendo uma autocorreção. Se ela apontar e você entender o que ela está querendo dizer e você falar
você quer água? Daí ela vai falar água, né? E depois, com o tempo, ela vai pedir, eu quero água. Ela vai fazer a frase. Então, ela vai se autocorrigir. Os pré-requisitos para uma consciência fonológica. Então, esse aqui prestem muita atenção, porque é bem importante vocês ficarem atentos a esses pré-requisitos para a criança ter uma alfabetização bem melhor, bem mais tranquila. Primeiro, habilidade básica de escuta. Então, aquela criança que tem dificuldade de escutar é uma criança que não está entendendo, não está prestando atenção. Então, se ela tem dificuldade de escutar, alguma dificuldade fisiológica ou por causa da agitação, é bom dar uma verificada no médico, tá? Escuta é bem importante. Aquisição de vocabulário. Eu falei no vídeo passado sobre vocabulário, a importância dele para a educação infantil. Capacidade de imitar e reproduzir estruturas de frases básicas. Então, ela imitar, né? Ela falou uma frase errada, eu fui amanhã, né? E você corrige, não, eu fui ontem em tal lugar. Amanhã, eu irei amanhã. E daí a criança começa a se autocorrigir e a imitar e a produzir as frases que ela aprende com vocês. O uso da linguagem para expressar necessidades. Então, ela usa a linguagem para expressar a necessidade dela. Eu quero água, eu preciso disso, eu quero colo, né? Vem brincar comigo. É uma necessidade que ela está tendo e ela expressa por meio da linguagem. Por isso que criança que tem dificuldade de fala, dificuldade de prestar atenção, dificuldade de se concentrar, é bem importante estar avaliando com um médico responsável, né? Com um fono, com um pediatra, tá vendo o melhor médico possível para atender as necessidades das famílias, né? Eu acredito que com essa pandemia vocês conseguiram perceber bastante aquela criança que tem dificuldade de ficar, nem que seja por pouco tempo, prestando atenção ou se concentrando numa atividade. Reagir a outras pessoas, comentar sobre as próprias experiências, entender os outros. Então ela reage, ela interage com outra pessoa. Então ela comenta como foi o dia dela e também ela sabia escutar, né? Vamos supor, você vai contar uma história, ela sabia escutar você, né? Ela sabia entender você contando algo que aconteceu com você e ela parar e prestar atenção e entender o que está acontecendo com você, né? Então, esses são os principais requisitos. Essa interação a criança tem que ter para uma boa aprendizagem da consciência fonológica. A habilidade fonológica se desenvolve em progressão previsível. O que nós não podemos é parar de estimular essas crianças e estimular cada vez mais sistematicamente, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ajude as professoras aí que estão no meu canal, né? E ajude também as famílias. Então, eu vou deixar aqui embaixo o videozinho do som das letras, né? Da NeuroSaber. E também eu vou deixar o videozinho que eu fiz sobre a importância do vocabulário na educação infantil. Um beijão e até a próxima!